física começou a ter, dos meus bisavós começaram a ter assim uma figura, e aí dos meus avós já tinha os meus avós mesmo, o meu pai, minha mãe, né? E aí eu, meu marido, meus filhos e do meu marido também, assim, aquela imagem que a doutora Dagmar tinha projetado, ela ficou em mim, eu adormeci com ela, com muitas cores, assim, e chorando, eu adormeci chorando. Mas era um choro, assim, não era de alegria, não era de tristeza, era um choro do vácuo, assim. Foi incrível, dormi, acordei hoje, não sei o que se passou durante o sono. Mas eu pensei antes de dormir, eu falei, nossa, eu queria ser uma artista para eu retratar, né, uma pintora para eu retratar essa imagem em tela, porque ela foi muito bonita, assim. Eu explicando, só tem uma explicação, né, mas ela projetada, assim, as cores dela, foi muito bonita. Uhum. Pode ser que isso aconteça em outra dimensão. E eu tô com ela. Mas tenta pegar um papel com lápis. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Carla. Com lápis colorido e vai riscando. E aí, em cima desse esboço, quando você passar o sentimento para um artista igual a Heloísa, aí aquilo ali cria vida. Eu tô com ela tá muito nítida, assim. Eu falei que essa imagem eu quero que ela fique para ser o meu porto seguro, para eu ir lá, é um lugar onde eu vou, porque ela tá muito bonita em mim. Você vem para cá em Berna, um dia a gente faz um workshop, você pinta essa imagem, porque ela tá em você, né? Tá mesmo. Muito linda, obrigada. Obrigada a você. Bom dia. Bom dia. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Bom dia. Gente, pois eu fiquei até tarde também desenhando, só que aquela imagem da professora Dagmar, ela me fez refazer a minha logomarca, a minha identidade visual. Olha! E eu fiquei riscando, aí eu deitei, dei uma cochilada, e aí quando eu acordei tinha um detalhe que não era daquele jeito, pois eu acordei de novo, risquei tudo de novo, e hoje cedinho mandei para o pessoal que me auxilia com rede social, falei, acha a pessoa para desenvolver isso aqui para mim desse jeito. E aí abri o áudio e falei, isso aqui significa isso. Uau! Foi algo maravilhoso também. Que legal, Carla. Muito Depois você bom. mostra pra gente. Mostra pra gente, tô curiosa. Vou lá pegar, peraí. Bom dia, pessoal. Bom dia, Dagmar. Bom dia. Bom dia, Dagmar. Bom dia, Jane. Como é que você está? Tô bem. Hoje a boca tá inchada desse lado de cá aqui, entendeu? Ontem não estava, agora hoje ela está inchada aqui. Eu imagino. Seria bom você tomar arnica. Você tem, né? Você tá tomando? Tô tomando, Dagmar. Obrigada. Encontrei aqui. A primeira que eu fiz ficou assim. Aí eu queria o núcleo do cérebro, o ponto da consciência. Só que aí essas voltinhas foram mudando o formato até eu chegar nisso aqui. Porque o meu nome é Carla Barros, só que eu não assinava Carla Barros, eu assinava Carla Freitas, até uns 6 anos atrás, porque Barros é do meu pai e eu não reconhecia. Então, quando eu fui fazendo as voltas, eu vi, e aí foi esse casamento com essa questão minha, que hoje está muito bem resolvida, e um dos meus filhos, né, são adotados, e o Barros ficou como último nome, foi o que eu falei para o meu pai, falei, o senhor tem uma descendência. A partir de mim, o senhor tem uma descendência. Então, isso foi muito forte em mim, essa noite.
Deus que está de graça. Muito bom. Então, o Paulo está falando, a arnica na Suíça, a homeopatia nasceu na Alemanha, né? É muito comum a homeopatia na Europa toda. Muito bem, pessoal. Um pouquinho gripada aqui, mas vai passar. Então, a Rejane está falando aqui, colocou o nome da arnica em alemão, é isso? Ah, eu escrevi. Desculpem. Não, nós já estamos aprendendo um pouco de alemão, né? É bom. Pessoal, Olha, Bom dia, gente. entender bom dia, que Cleida. Bom dia. Deutsch era alemão, para mim, foi um choque. Porque para mim ou era germano ou era alemão, né? E aí, de repente, quando eu cheguei na Europa e fui ver, eu morava em Portugal, e fui ver as placas, esse carro é da Alemanha, é D, mas por que D? Porque Deutschland. Nossa, esse é o nome da Alemanha? Exato. Pessoal, tudo bem? Dormiram bem? Dormiram bem? Doutora, eu vou sair Sim. e entrar de novo pelo computador, tá bom? Tá bom. Não sei quem falou, mas tá bom. A Cleida. Tá bom, Cleide. É melhor, pelo computador é melhor. Então, como é que passaram a noite? O que acordaram? Como é que está a Heloísa? As meninas que trabalharam, Mirella? Como é que Estava falando estão? para o grupo que eu dormi sentada aqui enquanto estava o trabalho da Mirella. O sono era muito forte, era uma mistura da minha com a dela, e eu dormi muito pesado. E de manhã acordei, mas eu falei, gente, eu preciso dormir mais. Foi forte. É isso. Com certeza. Mexe muito. Esse trabalho, particularmente, eu tenho a sensação que ele cutuca lá, né, níveis muito profundos nossos, né? E aí a gente precisa dar esse tempo, né? Saber como lidar com isso. E é isso aí. E você, Mirella, como é que você está? Então, quando a gente saiu aqui da sala, eu ainda fiquei aqui, chorei ali por muito tempo, e aí depois eu fui para a sala, meu marido estava deitado, estava assistindo um filme, e aí ele perguntou se eu estava chorando, eu disse que tinha chorado, aí ele falou, mas se você está bem? Eu falei que estou, e aí eu deitei no colo dele, ele ficou mexendo no meu cabelo, assim, dando cafuné, aí de repente eu já ouvi o ronco dele, ele já estava dormindo, ele adormeceu me dando cafuné, e eu vim para a cama, eu apaguei a noite, né? Eu dormi super bem, como há muito tempo eu não durmo, e eu estava contando para as meninas, eu dormi chorando, mas não um choro de tristeza, nem um choro de alegria, eu acho que era um choro do nada, assim, do vácuo, e eu dormi com uma imagem muito bonita, e ela tá latente, assim, ela tá muito fixa na minha mente, eu falei que depois acho que eu vou encontrar com a Heloísa para ela projetar para mim, da imagem que a doutora Dagmar me colocou com a minha ancestralidade, com as cores que a gente viu na tela que você apresentou conosco da psicossíntese. Então, ela vem com aquelas cores, só que quando chegou do meu bisavô, né, dos meus bisavós, tanto materno quanto paterno, já começou a ter forma aquela cor. E aí, dos meus avós, já eram os meus avós mesmo, meus avós, os meus pais, eu, a família do meu marido, os meus filhos, daí já tinha forma, e depois tinha uma cor assim brilhante que ia para o infinito. Então, essa imagem ficou para mim, ela me acalmava, e eu dormi com lágrima mesmo, acordei
com marcas de lágrimas, então e foi muito bonito assim para mim. E eu há muito tempo eu tenho procurado isso, assim, eu sabia que o meu feminino tinha muita ligação com a minha mãe, só que quando eu olho para a minha relação com a minha mãe, eu não consegui encontrar esta criança, porque eu sou muito amiga da minha mãe, a minha mãe está muito presente na minha vida, em conversar, em me orientar, então a gente está muito juntas, muito unidas, e eu não conseguia ver, quando eu sabia que eu tinha que trabalhar esse feminino, mas eu havia uma admiração por ela, eu acho ela bonita, eu acho ela alegre, ela é atraente, ela é envolvente, e eu não conseguia ver esse bloqueio da relação. Então, como eu disse, como minhas famílias, tanto materna como paterna, elas são amigas, e é meio que incomum até a relação deles, e eu sei que eles tiveram um processo doído, e mas eu me maquiava, né? Eu acho que era isso, eu via o bonito, e às vezes eu não me via na condição de reclamar essa minha necessidade de criança, porque é como se, olha, foi consertado, né? E para mim foi muito lindo mesmo, assim, de eu poder me enxergar e aqui eu estou, né? E poder abraçar e acolher e trazer para mim. E depois também teve um momento à noite que eu me vi quietinha lá, pequenininha, acolhidinha e com todos aqueles eus em volta de mim, né? Então essas duas imagens estão ainda muito presentes na minha cabeça e eu tenho muita gratidão. Hoje é um novo dia para mim. Obrigada. É emocionante ouvir, né? Eu fico emocionada também. Eu tenho essa clareza de que esse trabalho ele está permitindo de uma forma muito leve, muito rápida, né? Um acesso muito profundo na psique humana, um acesso muito profundo aos nossos eus, à nossa criança ferida, né? Todos nós sabemos o quão terapêutico é trabalhar a questão da criança ferida e como às vezes isso está camuflado, né? Acho que esse trabalho seu, ele é uma aula de psicologia, né? De psiquiatria, porque era a culpa, né? Como ela veio, e é culpa até de a criança ferida, ela se sente muito culpada geralmente, porque ela tem aquele abandono, ela sofreu aquilo, mas ela quer muito essa mãe e esse pai, né? Então, permanecer nesse sentimento de abandono gera uma culpa, não é? E também ali ficou claro que muito da culpa que você sentia era uma culpa adotada da sua mãe, porque sua mãe, ela foi tomando consciência, tudo, e ela percebeu, né, a parte que foi dela desse abandono, né? Então, você poder enfrentar tudo isso sem perder, não é? Sem passar pelo risco de perder o amor daquela mãe, daquele pai, e com isso se sentir perdida, né? Como é que a gente sobrevive sem o amor da mãe e do pai? Então, é muito difícil, são trabalhos muito difíceis, né? E eu acho que esse caminho aberto, principalmente por Bert Hellinger, ele permite esse resgate profundo sem esse risco de perder o amor, né? Porque todos estão incluídos, né? Aquela mãe também tem um lugar no nosso coração, no coração do terapeuta, no coração do cliente. Não se trata de uma dualidade, não se trata de quem vai vencer, né? Se trata de um profundo acolhimento, né? De todas as partes, né? Mas se trata de identificar aquelas feridas, porque às vezes é difícil, né? É difícil identificar aquela ferida. Nós temos medo de olhar para ela,
Por isso que a gente se estrutura de tal forma e depois a gente se transforma numa super terapeuta, super no sentido assim de se dedicar muito aos outros, de fazer muito, ou aquela mãe perfeccionista, não é? E a gente, às vezes, a gente não percebe que isso tudo são estratégias de defesa. E depois também eu estou sempre convencida de que essa perspectiva, né, do eu superior, como isso é terapêutico, né, como isso muda a frequência ali do trabalho, como isso permite que aquele trabalho aconteça e que sem medo, né? Então, essa possibilidade da gente trabalhar com essa dimensão do eu superior é muito rica. E nós não temos que ter medo dela, né? Ela não é contraditória com nada do que Bert Hellinger está trazendo, e ela não é contraditória com que a ciência, não é, a psicologia atual também está trabalhando, não é? Hoje, na medicina, se fala muito da força, né, do amor, da espiritualidade. Você vai nos congressos de psiquiatria, você tem as oficinas mais concorridas, são aquelas que falam de espiritualidade. Então, por que temer a questão da espiritualidade? É claro que lidar com essa dimensão é algo também muito desafiador. Não é uma coisa fácil, né? É algo desafiador, porque tem caminhos também que desviam da rota, travestidos de espiritualidade. Você encontra isso, né? Tem um livro, acho que o autor é John Wood, ele se chama... Ai, gente, eu preciso lembrar o nome. É um livro que me foi indicado pela minha grande mestre Teda Basso, né, da dinâmica energética do psiquismo, na DEP. Eu vou me lembrar aqui dele. E é um livro, esse John Wood, né, vou até procurar, quem puder, dar uma procuradinha aí no... Deixa eu escrever aqui no chat o nome dele. É um livro, assim, que não é um livro muito fácil de achar, eu acho que até que ele está esgotado. Eu acho que é assim, John Wood. Ele trata disso, ele trata também dos subterfúgios e dos equívocos que às vezes aparecem sob o nome de espiritualidade. Aquela pessoa que se dedica a se desenvolver espiritualmente, que medita o dia inteiro, que viajou muitas vezes lá para o Tibete, para a Índia, e que alcançou acessou todo essa dimensão, mas não fez esse trabalho aqui no nível da consciência. Então, são pessoas que, do ponto de vista da vida pessoal delas, elas estão perdidas, elas têm comportamentos que vão longe de um comportamento de fato conivente com a espiritualidade, elas são capazes de atitudes que são lá do eu inferior, não é? Então, isso é uma coisa muito, muito interessante, como Roberta Sacchioli trabalha isso muito bem, né? Trabalha isso muito bem, porque ele traz essa necessidade de que essa transformação, ela não seja algo só que nos remete lá para cima, mas ela traz essa dimensão, né, e faz com que a gente seja esse canal de ressonância. Isso é da escola da DEP. Eu sou muito agradecida, muito, esse percurso que eu fiz, eu acho que é um percurso, eu tenho indicado muita gente para fazer essa formação também, Escola da DEP, Dinâmica Energética do Psiquismo, não é? A sua grande mestre, Teda Basso, hoje já é bem idosa e está num momento, assim, de fazer a passagem dela. Não sei se ela ainda está trabalhando, ela estava, até recentemente, ela ainda estava trabalhando. Por sinal, aconteceu uma coisa muito interessante.
comigo, até esse livro eu vou achar ele aqui para mostrar para vocês, que é um outro livro também, minutinho, deixa eu procurar ele aqui, porque eu dei uma palestra esses dias e levei esse livro para mostrar lá. Já já eu acho ele aqui. Eu fui lá em São Paulo um tempo atrás, eu tinha que resolver umas questões minhas da minha aposentadoria, da Prefeitura de São Paulo e tal, e aí eu pus na minha cabeça que eu queria também encontrar a Teda Basso, não é? Da escola da DEP. Mas eu fiz aquela viagem, chegou lá, era muita coisa, aquele centro de São Paulo, aliás, fiquei muito perturbada, porque tinha muitos anos que eu não ia a São Paulo, principalmente no centro de São Paulo. E quando eu me deparei com aquela situação ali, não posso nem falar, senão eu choro e não dou conta de dar aula. Mas que coisa triste, que é isso? Como é que chegou o ser humano, né? Aquela situação daquelas Cracolândia, não tem o que falar, aquilo é uma coisa absurda, assim, né? Criança convulsionando na minha frente, muito difícil, muito duro, e você não poder fazer nada, e todo mundo olhando aquilo, passando como se aquilo fosse normal. Então, foi assim, um momento assim, muito de tomar conta de uma realidade que eu estava me poupando, assim, me afastando um pouco, né? Aí eu fui encontrar a Teda, mas eu não tinha agendado com ela. Aí eu pensei, meu Deus do céu, a Teda deve estar ocupada. Eu falei, vou lá na escola, porque eu sabia que ela estava morando na própria escola que ela construiu, né? Ali na Vila dos Ingleses, Vila Mariana, ali. E depois eu ligava lá, ligava, ninguém atendia, era sábado, ninguém atendia. Falei, gente, não vai ter ninguém lá. Aí eu estava num hotel lá em São Paulo e resolvi fazer uma meditação. Interessante que nessa época, Paulo, eu estava muito estudando o Eneagrama. Eu acho que eu já tinha ido lá no Ceará dar aquela aula para vocês lá, e eu estava muito entusiasmada com esse estudo do Eneagrama, vendo o benefício desse estudo, aqui achei o livro, como essa questão do Eneagrama pode ajudar, e eu tinha ficado também muito feliz com a perspectiva de levar esse trabalho para o Instituto Shalom e o desenvolvimento que ele poderia tomar. Enfim, eu estava naquela fase assim, e eu queria conversar um pouquinho com a Teda sobre o Eneagrama, porque ela é minha grande líder, assim, vamos dizer, líder, assim, mestre espiritual, né? Ela e a Aida também, a Aida Ustinic. Minha ligação com a Teda é ainda mais forte, né? Então, o que aconteceu? Eu então, lá no hotel, eu resolvi meditar, e fiz uma meditação ali, entrei em contato, e pensava assim, como que eu vou encontrar a Teda? Né? Como é que eu vou encontrar com ela? Deixa eu tirar esse negócio aqui que está atrapalhando a gente, peraí. Eu pensava, como é que eu vou me encontrar com ela? O que eu devo fazer? Eu vou lá, não vou, etc. E... minutinho, gente. Pronto, resolvido aqui. E eu, então, meditei, e aí me veio, assim, no pensamento, assim, abre o Facebook. Eu falei, ué, que coisa. E eu fico sempre duvidando dessas minhas intuições, né? Eu fico me debatendo. Mas para que eu vou abrir o Facebook? Abra o Facebook. Esses meus mestres, eles são duros comigo. Abra o Facebook. Eu interrompi a meditação e abri o Facebook. Na hora que eu abri o Facebook, imediatamente, entrou uma mensagem. Sabe aquela coisa que você liga e entra a mensagem? Entrou uma mensagem. Ana Maria
e tal, publicou uma coisa falando do workshop que ela ia dar e tal. Eu falei, Ana Maria, aí tá lá, Ana Maria da escola da DEP. Aí me lembrei dela, falei, nossa, não sei nem se a Nida sabe quem é. Aí eu falei, Ana Maria da escola da DEP. Aí tinha o contato dela, no Facebook tinha o contato dela. Eu falei, é isso. Eu liguei para ela. Liguei para ela, ela atendeu na hora. Falei, Ana Maria, Dagmar, tal. Dagmar, você está em São Paulo? Eu falei, tô. Eu tô procurando a Teda. Ela falou, tá aqui de frente de mim. Eu falei, como assim? Ela falou, eu tô aqui na escola da DEP, eu nem ia atender esse telefonema, Dagmar, porque nós estamos começando a aula. A Teda vai dar a aula. Mas eu senti que eu tinha que atender e pedi licença para a Teda para atender. Aí eu já escutei ela falando para a Teda, é Dagmar, e a Teda, fala para ela vir aqui agora. Aí pronto, não precisa nem falar nada, né? Eu peguei o táxi e fui para a escola da DEP. Né? E quando eu cheguei, a Teda já estava dando a aula, ela já tinha deixado uma instrução para eu aguardar um pouquinho, que no intervalo ela falaria comigo. Então, eu aguardei. Enquanto eu aguardar, e ela ainda falou assim, deixou com a secretária a seguinte notícia, fala para ela ir lá na livraria, enquanto ela me aguarda. Olha só que coisa louca que é isso. E aí eu subi a escada, fui na livraria. Quando eu cheguei na livraria, tinha uma menina lá, e eu falei assim, a Teda mandou eu vir aqui. Eu não sei para quê. O que você tem de novidade aqui? Ela falou, olha, acabou de chegar esse livro que a Teda está recomendando para todo mundo, deve ser para você também. Esse livro chama Referências para um Caminho Espiritual. Selim Aicel, a coleção de psicologia espiritual, e é a editora Score Editora Tech. Gente, é a coisa mais difícil do mundo achar esse livro. Ele é uma edição limitada, uma edição... Eu vou mandar depois, não preocupem não, vou tirar uma foto aqui dele e mando para vocês, tá? E aí eu falei, Ela falou, e a Teda sim, né? Ela manda, a gente obedece mesmo. Então, ela falou, para ler todos os alunos, aí estava aquele monte, ela falou assim, nós compramos quase que a edição inteira, porque a Teda quer que todo mundo leia esse livro. E aí eu peguei o livro, comecei a ler o livro. Quem é esse cara? É um dos maiores estudiosos do Eneagrama da Europa. É um francês, um mestre francês, que tem um trabalho lindo. Aqui, olha só. Selim Aicel, além de ser um homem bonito demais. Aqui. Dá para ver? Lindo. Como chama ele? Vocês que estão aí na Europa, vocês vão atrás desse mestre aqui. Muito bacana. Eu vou escrever o nome dele aqui, calma. Selim Aicel. Tem um acento aqui. Tem uma trema em cima do I, tá? Isso é coisa de vocês aí. Os alemães, tem uma treminha em cima do I. Selim Aicel, tá? O livro dele chama Referências para um Caminho Espiritual. Referências para um... Agora eu vou dizer para vocês, não é fácil. Não é fácil encontrar esse livro. Eu comprei logo 2, espiritual, e um, Paulo, eu mandei pelo correio pro Domingos. Mandei para o Domingos pelo correio. Olha só, falando sobre ele. É um conferencista internacional e mestre espiritual. Autor de mais de 50 livros sobre espiritualidade e sua aplicação na vida contemporânea. As bases do ensinamento que profere há mais de 20 anos na Escola de Psicoantropologia. Essa é a escola dele, Heloísa, Psicoantropologia. Provém das mais significativas tradições espirituais conhecidas,
cristianismo, judaísmo, budismo, taoísmo, sufismo, estendendo-se das culturas ocidentais às orientais, de Krishnamurti a Gurdjieff, passando pela teosofia de Rudolf Steiner. Ele acredita na existência de uma unidade profunda, encoberta pela aparência das coisas, das pessoas e das ideias, e mostra o caminho em direção a essa unidade, que necessariamente passa pela apropriação da liberdade para alcançar o amor. Referências para um caminho espiritual é seu primeiro texto publicado em língua portuguesa e agora acessível aos leitores do Brasil. E qual não foi a minha grata expansão da minha surpresa? Quando eu o acessei pelo YouTube, eu vi que ele trabalha também com as constelações familiares. Então, vocês vejam como nós estamos num caminho certo, num caminho bom, num caminho verdadeiro. O Birajara está pedindo, e nós podemos programar isso mesmo, do Paulo falar um pouquinho sobre o Eneagrama. Isso eu acho que pode ser uma coisa bem bacana, e acho que cabe aqui nesse modo. Então, pessoal, eu estou contando tudo isso para vocês, para dizer que como, na verdade, todo esse trabalho, ele foi sendo assim, ele foi sendo construído, né? Quando eu fui conversar com a Teda, eu já sabia qual era a resposta. Eu já sabia qual era a resposta dela. Eu queria saber dela mais sobre esse caminho, né? A questão do Eneagrama. E aí ela falou, pois é, você viu o livro? Ele é também um estudioso dessa teoria e tal. Então, eu penso que com essa constelação do eu, a gente está fazendo uma síntese bastante interessante. Olha, a Cristiane achou o livro na internet. Se vocês acharem esse livro, comprem. Desculpa, Cristiane, mostra aí para a gente, para a editora, porque eu não achei, não. Ele é difícil de achar, precisa de uma... Eu olhei aqui, para o frete aqui em Goiânia, ele é R$60 e o frete para Goiânia está 42. Se quiserem, a gente compra mais, né, e entrega num lugar só e, sei lá, eu quero. No dia, ou você compra, por favor, e quando a gente estiver aí, a gente pega. Tá. A gente pode... Eu consigo. Aí vocês... Coloca no grupo depois quem quer, que eu vejo o máximo que eu consigo aqui. E eu acabei de olhar rapidinho, ele tem um blog na internet e é em francês. Ah, tá. As coisas dele são muito em francês. Tem algumas coisas que são traduzidas para o inglês. Tem tradução simultânea, sabe? Eu já peguei. Mas é quase tudo em francês, sim. Vocês depois combinam isso aí. Podem, às vezes, depositar o dinheiro para a Cristiane, ela compra, e aí, quando for julho, distribui ele aqui e tal. Enfim, eu acho que vale a pena. É um livro... Eu adicionando no carrinho para ver quanto que é o máximo que vai. Porque não deve ter muitos exemplares, não, viu? Pelo que eu andei pesquisando, não deve ter muito, não. Mas tudo bem. Então, é interessante. E esse autor, como ele está fazendo essa síntese também bem parecida com o que a gente está fazendo aqui, vale muito a pena. Cada página desse livro tem um ensinamento. Olha aqui, uma página. Aí eu vou pôr nos papelzinhos, e no final eu desisti dos papelzinhos, porque qualquer página, você pode abrir qualquer página, não precisa de papelzinho. Olha uma coisa que ele diz aqui: parem de se deixar enganar pelo ego. Existe um nível de ensinamento que deve ser atingido um dia, um nível em que não se pode mais se deixar levar pelas necessidades do ego. No limite, se o seu ego tem ainda necessidades de vaidade, de reconhecimento, de dinheiro, vou dar entrada aqui para ver, de dinheiro, de conforto material ou de proteção,
ofereça-lhe isso de maneira a que ele os deixe um pouco em paz. E que em outros momentos você possa fazer aquilo que realmente nutra a sua essência. O jeito dele falar, os tampões psicológicos, e aí vai. As 4 condições do espírito: ter confiança, duvidar, querer o superior, reconhecer a diferença de níveis. Então, vocês vejam que coisa interessante, né? A gente poder identificar, né? Eu gosto muito do Roberto Sadioli, quando ele fala de identificação e desidentificação. Outra coisa que eu queria que vocês vissem é um vídeo. Eu, inclusive, comprei esse vídeo, mas eu sou ainda um pouco retardada nessas questões, que eu comprei e agora eu estou tendo dificuldade de ter acesso a ele. É uma bobagem, qualquer hora dessa, um universitário desses aqui de casa pode me ajudar. Mas eu aconselho vocês a adquirirem esse vídeo aqui, que é um filme que fizeram sobre Roberta Sadioli, que é maravilhoso, maravilhoso. Ele chama assim, Roberto, eu vou escrever aqui, a Sadioli, o cientista do espírito. O cientista do espírito. Espírito, opa. O cientista do espírito, tá? Esse é um filme, ele tem assim, tipo um vídeo, né? É um filme lindo. Você sabe que os italianos são os grandes mestres do cinema, né? E eles fizeram um filme lindo sobre Roberta Sadioli. Ele está em italiano, acho que tem muitas de vocês aqui, as suíças, eu acho que entendem, falam, né? O italiano, a Rejane, eu sei que sim, mas tem legendas em inglês. E dá para entender perfeitamente, inclusive o italiano, assim, é um livro que tem é um filme que tem muitas imagens, e ele vai contando a trajetória do Roberto Sadioli, de uma forma muito poética, muito bonita. Você adquire por aquele Vimeo, não é? Que é uma plataforma aí. E se vocês adquirirem, depois vocês me contam como é que faz para eu ver outras vezes. Que, inclusive, eu comprei com a expectativa de compartilhar com vocês neste módulo. Mas parece que não tem jeito também de compartilhar, eu não sei. Eu ainda vou tentar aqui no intervalo. Se eu conseguir, eu ponho para vocês. Mas eu acho que vocês podem, é barato, coisa barata, dá para adquirir, para vocês terem, sabe? Eu acho que vale a pena, vale a pena. Muito bem, gente, já choramos, já falamos, já divagamos um pouquinho, mas estamos ali, naquele eixo ali da constelação do eu. O que nós vamos fazer agora? Vamos trabalhar as outras pessoas que pediram? Eu peço que vocês peçam aqui, não fico me pedindo no privado, não. Eu quero que peça aqui no grupo, para a gente poder decidir. A carapuça serviu aí, né, Carla? Peçam aqui para a gente poder ver e decidir qual que vai ser primeiro, qual que vai ser depois. Então, nós temos aqui a Carla com a mão levantada, a Nida, o Paulo. E quem pediu ontem também, se ainda quer, levanta a mãozinha, a Alessandra. Vamos trabalhar, né, gente? Então, Carla, me fale qual é a sua demanda, qual é a sua questão. O que me vem à cabeça, assim, e muito forte, é a relação minha, o que eu falei anteriormente, até da logomarca com meu pai. Porque os meus pais morreram em um acidente automobilístico há uns anos atrás, e nós viemos para Goiânia para enterrar minha avó, e aí na vinda de um estado para o outro, meu irmão bateu o carro e meus pais morreram, e quem teve que dar assistência ali fui eu. Só que a minha infância
Meus pais se separaram, eu tinha 5 anos, e eles casaram de novo, eu tinha 15 anos. Então, assim, eu sempre esperei meu pai. E eu brigava muito com a minha mãe para que eu quero meu pai. Então, na época, eu arrumava uma sacolinha, colocava as minhas coisas dentro e ficava na porta. Como meu pai tinha muitas questões também com álcool, eu ligava na sexta e ele falava, estou chegando. Aí chegava sábado, eu pegava a sacolinha de novo, ia para a porta e ficava esperando meu pai. E ele falava, estou chegando até o final de semana acabar. Carla, só um minutinho, só um minutinho. Só um minutinho, só para a gente saber qual é a questão, porque aí depois você vai ter que nos contar tudo isso de novo no trabalho, tá bom? Então, você gostaria de trabalhar a sua relação com seu pai? Com os meus pais. Com os pais, ok. Tá bom, tá certo. Já entendi. Vamos ouvir, então, as outras pessoas, aí a gente decide a sequência, tá bom? E Nida, qual que é a questão? Olha, até ontem eu tinha aquela questão do transtorno da família, mas ele está mais tranquilo. Até ontem eu estava tranquila. À medida que a gente foi trabalhando as outras pessoas, foi me dando umas coisas, assim, eu vou contar. Eu não sei, eu estou num momento que eu não sei mais quem é meu eu real. Eu sou filha, eu sou irmã, e eu passei por um monte de coisa nessa trajetória que eu sinto que eu perdi a sorte. Esse sentimento de que eu era uma pessoa de sorte, que eu perdi a sorte, e eu me perdi um pouco do meu eu real, porque agora eu me sinto muito irmã e filha. Essa sensação do eu sem sorte me cresceu aqui durante esses trabalhos. Então, eu pensei em trabalhar isso se desse. Tá bom, ok. Paulo? Nenhuma questão assim diante das duas, assim, mas já que eu pedi, eu vou expor, né? Mas eu sei que as outras são muito mais urgentes. Mas, assim, eu queria, se fosse possível, trabalhar uma espécie, assim, de uma ruptura entre o meu eu real e o meu eu superior. É como, assim, como se tivesse alguma coisa que está rasgando dentro de mim e que cria uma angústia. É uma coisa assim que é difícil de explicar, é um desejo assim, de ruptura, que sangra, que dói, que eu preciso transcender isso. Eu preciso buscar, eu preciso abrir, eu não sei explicar, é uma dor, é uma angústia na alma, uma luta entre esse eu real e esse eu superior. Ok, Paulo. Ok, ótimo. É uma questão muito importante, que pode ser trabalhada assim. Muito bom. Vamos respirando aí, gente. Alessandra. A minha questão é com a minha dificuldade em conseguir me posicionar assim mesmo, né? De comunicar o que eu estou sentindo, de falar, e acabo aceitando muito, né? A opinião ou tudo, ou não me posiciono muito com medo do que outra pessoa, de machucar outra pessoa, né? Assim, sempre fui muito de ser a boazinha e de não dar trabalho, né? Então, e isso, né, me atrapalha, enfim. Sobre isso. Ok, tá bom. E Leida? Oi, bom dia. Doutora Dagmar, a dificuldade de relacionamento com a minha filha mais velha. Inclusive, uma das buscas minha foi tentar fazer o curso para conseguir entender e conviver melhor. E aí é isso o tema. Não é bem o que nós estamos vendo, né? Mas, assim, é uma dificuldade que eu tenho. Ok, tá bom. E Daniela? Então, ontem eu falei que eu gostaria de trabalhar, mas eu acho que já foi muito forte as duas constelações, né, que eu trabalhei ontem. Então, já trabalhou muitas coisas em mim, assim, eu acordei
diferente hoje, já organizando algumas coisas. E é tão interessante, eu não vou pedir, acho que eu não vou precisar por enquanto, porque todos os temas que todos falaram aqui dizem respeito a alguns eus meus. Então, eu acho que, de qualquer forma, eu vou trabalhar esses meus eus aí através de cada um, como trabalhei ontem, né? Os dois, o da Mirella particularmente foi muito forte, assim, mexeu muito comigo também. Foi muito importante, viu, Mirella, seu trabalho. E é isso. Então, eu vou trabalhar de qualquer forma os meus, porque é muito interessante como cada um, né, representa um eu meu. Todos que falaram aqui, a Carla, a Nida, o Paulo, a Lê, né, e a Leida também, de certa forma. Então, eu vou trabalhar. Era isso que eu queria falar. Tá ótimo, Daniela. E Clébia? De todos, né, são importantes, né, de todos nós, eu creio. Mas quando eu fiz a constelação com o Maurício, né, sobre, vocês se lembram, né, sobre a tabuada da palmatória e tudo, que isso me levou constrangimento, até a pós-graduação, né, que eu sabia de tudo. Chega, tá me vendo. A emoção agora, acho que não saiu e que está saindo agora. Que eu sabia de tudo na ponta da língua e que na hora de fazer minhas colocações, barrava, parava. Eu não conseguia. E isso eu senti que não ficou assim trabalhado na época. E quando eu vi, né, isso, olha, nada vai embora até que nos ensine o que precisamos saber. E que isso eu ainda assim, eu sinto, né, que ainda não ficou trabalhado. E nessa minha constelação, eu também senti isso. Eu senti que eu não fiz a intervenção necessária, eu senti que eu tinha poder ali de barrar, eu senti que eu tinha que eu tinha o poder e sabia, porque eu fiz renascimento, de fazer um trabalho com Laima e não fiz por medo. Eu não fiz porque eu tinha medo de enfrentar, e isso me pega muito, isso agora e vocês veem que isso eu levantei a minha mão de última hora. O Paulo me conhece, eu sou um 8, né, Paulo? Eu sou um 8, eu não tenho medo de nada, mas que isso está muito forte em mim. E eu estou muito só em observação, eu estou muito no eu consciente, eu estou muito na consciência, e que eu tenho ainda eu tenho este medo de sair para fora, de colocar o que eu sei, de colocar, de fazer as minhas intervenções, de fazer as minhas colocações, de enfrentar. Está entendendo? Quando uma pessoa começa a falar, eu deixo. Eu não quero enfrentar, eu deixo aquela pessoa falar, sabe? Eu não quero perder meu tempo, perder minha energia. Eu fico lá mesmo no meu... só observando. Vai, pode ir. Isso não é bom para mim. Isso não é bom para o meu tipo de personalidade. Eu tenho que sair dessa minha acomodação. Okay. É isso, gente. Foi bom. Isso foi muito bom. E eu acho, e eu estou dando graças a Deus isso, né? Que eu vi, como a Dagmar falou, né? Que o Facebook veio, abriu e mostrou, né, essa mensagem. E veio para mim, né, essa frase muito forte para mim. Nada vai embora até que nos ensine o que precisamos saber. Então, hoje, nós estamos terminando este curso. E eu tenho certeza que não está sendo apenas para mim, como para a maioria das pessoas, como está sendo no primeiro dia, porque para nós, a nossa vida é um eterno aprender, e para mim é e será sempre. Mas eu tenho isso, gente. Respira, Clébia, respira.
Fecha um pouquinho seus olhos. Fecha um pouquinho. E respira. Entre em contato. Entre em contato, Kleber, com esse eu que falou aqui conosco. Que expressou o que sente, que trouxe aquilo que estava guardado lá dentro. Que pôde sair daquele esconderijo com a câmera desligada e aparecer. Eu estava em tempo de tocar o meu marido para fora, sabe? Ele, tu vai embora hoje não, pelo amor de Deus. Querendo ficar só, né? Fica mais um pouquinho com você mesma. Vamos ajudar a Kleber nesse momento. Vamos também fechar um pouquinho os nossos olhos e respirar junto com ela. Respire. Estou me tremendo todinha. Deixa vir. Mas procure respirar, fazendo um contato com o seu corpo. Isso, e a cada respiração, vá se acalmando. E vai permitindo que também se manifeste o seu eu observador. Um eu observador amoroso, que olha para você, sem julgamento e sem autopiedade. Um eu que observa de forma amorosa. Imagine esse eu observador dando um passinho mais atrás. Acolhendo toda essa explosão, toda essa manifestação desse seu eu. Acolhendo de forma amorosa, sem julgar. E sem abrir os olhos, vá me dizendo o que lhe vem a partir desse eu observador. O que está vindo na minha frente é que toda vida eu coloquei sempre as outras pessoas em primeiro lugar. Sempre eu fui ficando em último lugar. Ok. Respire. E olhe para você agora. E enxergue você bem na sua frente. Continue aí de olhos fechados. E eu vou pedir para o resto do grupo desligarem as câmeras, para ficar só a Kleber. Por favor, continuem presentes, mas com as câmeras desligadas. Respire. E se prepare para enxergar você na frente da fila, como a primeira, antes de todos os outros. Respira, sinta seus pés,